Saúde os irmãos papais do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa lição de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença para aprender da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, nos dando sabedoria, nos conduzindo, nos dando entendimento e discernimento da tua palavra, Senhor, e da sua vontade. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não vem de ti das nossas vidas, Senhor, do nosso meio. Renova, meu Pai, a nossa mente, Deus, o nosso entendimento, que a gente possa andar nos teus caminhos, Senhor, fazendo a sua vontade. Que o Senhor venha nos fortalecer e aumentar a nossa fé, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Imersos no Espírito nos Últimos Dias. A gente vai fazer a leitura que está em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul ao altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que volta para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que se davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a sua água, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Então essa passagem aqui, o capítulo 47, ele é uma continuação da visão do templo de Ezequiel, e que nós estudamos na aula passada, que é um templo diferente, um templo que vai haver, e que Deus deu as medidas exatas de como seria esse templo, e que será cheio da glória de Deus. E o Ezequiel, ele teve a visão de um anjo, de um homem que era o próprio Jesus, que estava ali falando com ele, e aqui nessa visão dessas águas, ele continua vendo esse homem continua falando com Ezequiel. Então essa lição de hoje nós vamos falar mais dessa parte escatológica, é mais relacionada ao final dos tempos, né, o que o Senhor vai fazer. E o capítulo 47 de Ezequiel, os primeiros versículos do 1 ao 6, ele se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas elas vão fluindo, elas vão saindo, elas são águas que curam,
águas que transformam, águas que vai trazer vida, que vai trazer transformação, que vai trazer fertilidade por onde ela passar. E aí ela vai fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto e elas vão aumentando o seu volume. A gente viu aqui que a cada 1000 côvados que ele seguia, ela ficava mais funda. Então, primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos e depois ele não podia mais andar, ele tinha que nadar porque eram águas profundas. E aí se torna um rio caudaloso, um rio volumoso. E a segunda parte dos versículos 7 ao versículo 12 descreve o efeito milagroso dessa água. Porque diz que quando essas águas chegarem ao Mar Morto, vai haver muitíssimo peixe. E hoje o Mar Morto ele é um mar que ele é muito salgado. E por isso que é difícil haver vida nele, por causa da quantidade excessiva de minerais. Mas quando essas águas sanadoras chegarem no Mar Morto, no período do milênio, vai haver vida, vai haver muito peixe, vai haver rios, vai haver frutas, vai haver árvores. E aqui diz que nem as folhas das árvores vão cair, então tudo vai ser transformado pelo poder dessas águas que fluem do templo do Senhor. Amém? Então essa lição ela tem também esse aspecto mais escatológico. O primeiro tópico fala sobre o aspecto escatológico. O subitem 1 fala sobre a nascente do rio. Então nós vimos na primeira lição desse trimestre que o livro de Ezequiel, ele antecipa esse aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. Agora que a gente está ficando no final de Ezequiel, dá para a gente perceber como o livro de Ezequiel ele é semelhante a também o livro de Apocalipse. Porque ele começa falando de juízo, das coisas ruins que vão acontecer com o povo de Israel por causa do pecado, da desobediência, como Deus vai julgar não só o povo de Israel, mas também as nações que prejudicaram, perseguiram o povo de Israel. Mas aí depois o Senhor começa a falar de restauração. O Senhor vem com esperança, né? Com mudança, com um novo templo, com vida nova, com fertilidade, com cura, justamente como acontece também no livro de Apocalipse. Só que essa visão de Ezequiel aconteceu muitos anos antes do que o livro de Apocalipse. Então, Ezequiel ele é um livro, ao mesmo tempo que ele tem profecias para aquela época, profecias que já aconteceram, ele também tem profecias para o futuro. E essa passagem que nós lemos hoje, em Ezequiel 47, ele tem mais essa visão futurística, né? Ela é mais escatológica e é literal também, quando fala dessas águas que vão fluir do templo do Senhor, do umbral da casa de Deus. E os detalhes desse complexo, né, do templo, nós vimos as dimensões, as dependências, as medidas que o Senhor deu para Ezequiel. Então sugere que é literal, que isso realmente vai acontecer dessa maneira. E o que faz a gente acreditar que é literal é porque os dois primeiros templos que foram construídos, que têm as suas medidas, as suas descrições literais na Bíblia, né? Eles foram construídos literalmente. Então, se Deus está dando tantos detalhes de como será esse templo, é porque ele realmente vai existir e vai ser de maneira literal, do jeito que o Senhor disse que vai, porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus fala acontece. Amém? O outro subtópico fala sobre o guia celestial. Na lição passada, nós falamos sobre esse anjo, esse ser, essa pessoa que aparece para Ezequiel ali dentro do templo. E quando ele aparece, ele diz que aquele templo vai ser o trono dele. Ou seja, é o próprio Jesus Cristo falando sobre o seu trono no período do milênio, onde ele vai reinar
durante 1000 anos com a ajuda dos santos, amém? Então, esse é o mesmo personagem que aparece no início da visão do novo templo e continua com Ezequiel nesse passeio ali no templo, mostrando para ele novas coisas que vão acontecer. Então, esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, dar a volta, contornar o templo no sentido horário, em direção ao oriente, e isso porque a porta oriental ela estava fechada. Lá em Ezequiel 44, versículo 2, diz assim: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela e por isso estará fechada. Amém? Então, depois que o Senhor entrou pelaquela porta, ele fechou e ela não mais será aberta. Então, não tinha como ele ir para aquela porta e sair por ela. Por isso, ele deu a volta no templo até chegar à porta oriental. Amém? E o outro subtópico fala sobre os novos frutos, que nós lemos no versículo 12. Então, a linguagem dessa passagem ela é apocalíptica, ou seja, para o final dos tempos, coisas que acontecerão no futuro. E tem um paralelo com o livro de Apocalipse, como eu já falei. Então, coisas semelhantes também que fala aqui nesse livro de Ezequiel, fala também no livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos, como nós lemos no início, ela se refere ao período do milênio. A visão do apóstolo João se refere ao mundo vindouro, que vai acontecer depois do período do milênio, na eternidade, amém? Mas os dois textos são literais. No novo céu e na nova terra não vai existir mar. E o milênio ele é diferente do mundo vindouro. O período do milênio será nesse mundo. E no mundo vindouro o Senhor fará novos céus e nova terra. Então vai ser diferente, mas no período do milênio, as águas que fluem do umbral da casa de Deus, ela vai sarar essa terra. Então vai haver vida, vai haver frutos, vai haver água, vai haver abundância, vai haver cura, vai haver tudo o que o mundo vai precisar para o período do milênio, amém? O próximo tópico fala sobre a implicação pneumatológica. E o que é pneumatológica? A pneumatologia estuda as relações, as interações entre Deus e os homens. O primeiro subitem fala sobre as águas. Esse ser celestial que está guiando Ezequiel ali durante essa visão, durante esse passeio do templo, ele fez com que ele passasse pelas águas. E como eu já disse, enquanto ele caminhava, a profundidade ia aumentando. Então, nos primeiros 1000 côvados, que são 500 metros, a água dava no tornozelo. Depois, mais 500 metros e as águas davam no joelho. Depois, mais 500 metros, as águas davam nos lombos. E depois, mais 500 metros, a água ficou profunda e ele precisou nadar. E ele atravessou aquele ribeiro, aquele rio, nadando. Só que depois que ele atravessou, que ele viu todo o ribeiro, o anjo fez com que ele voltasse para a margem do ribeiro. E qual foi o propósito disso? Foi justamente para que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro, para que ele pudesse reconhecer a fonte dos milagres que acontecerá no período do milênio, amém? Então essa experiência de imersão do profeta nas águas profundas tem implicações teológicas também profundas, amém? O próximo subtópico ele fala sobre o Espírito Santo. Então, a imersão de Ezequiel nessas águas profundas, elas podem ser comparadas ao crente cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque naquela época o Espírito Santo ele ainda não havia descido sobre toda a carne, sobre aqueles que creem,
como foi que aconteceu a partir de Atos. Então ele teve a experiência de mergulhar naquele rio e é como se ele tivesse sido cercado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E o Espírito Santo, ele é ilustrado como água por quê? Porque assim como a água, ela é indispensável para a nossa vida física aqui na Terra, da mesma maneira o Espírito Santo, ele é indispensável para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como cristãos. A água, ela refresca, ela refrigera, ela dá uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, e é isso que o Espírito Santo de Deus, ele realiza nas nossas vidas. Sem falar que aquelas águas que Ezequiel mergulhou, elas ainda produziam milagres. Por onde ela passava, ela ia sarando e produzindo vida. E é justamente isso que o Espírito Santo também faz nas nossas vidas. Amém? Então nós não podemos jamais nos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Amém? O outro subtópico, ele fala sobre imerso nas águas e no Espírito. Quando a gente fala hoje em dia sobre essas águas que Ezequiel mergulhou, sobre essa visão que ele tem, a gente vai ver que tem muitas pregações. Se os irmãos procurarem no YouTube, vai ver que tem várias que eles fazem essa relação dessas águas com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como ele pode ser uma pessoa e mesmo assim os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, está lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica que nós cristãos estamos nos domínios do Espírito Santo de Deus. E é interessante o professor aqui, o escritor da lição, ele falar isso, que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e é importante a gente enxergar realmente o Espírito Santo como uma pessoa. E quando nós entendemos que essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, nós não podemos ignorar. Imagina você, se tem uma pessoa do seu lado te acompanhando o dia inteiro, você vai ignorar essa pessoa? Não, você vai falar com ela, você vai olhar para ela, você vai escutar o que ela diz. Então nós temos que começar a enxergar o Espírito Santo como uma pessoa que nos acompanha 24 horas do dia. Nós não podemos simplesmente ignorar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conversar com ele, nós precisamos ouvir o que ele nos diz, nós precisamos pedir a ajuda dele quando nós precisarmos. E ele nos ajuda em todas as coisas. Nós não podemos ignorar a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? E com relação a nós estarmos nos domínios do Espírito Santo de Deus, fica bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Amém? O próximo tópico, ele fala sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O primeiro subitem fala sobre a abundância de árvores. O Arabá, que em hebraico quer dizer Aravá, literalmente quer dizer árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, à margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto, que é um mar salgado. A parte da região, ela era território antiga da Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma, Gomorra, cuja a destruição trouxe esterilidade
na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Os seus irmãos lembram quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra para viver? Foi porque ele olhou para Sodoma e Gomorra e ele viu que ali tinha planície, ali era um lugar bom para morar, lá tinha plantas, lá tinha tudo que eles precisavam para viver bem. E foi por isso que Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Depois que a cidade foi destruída, a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. E foi justamente isso que aconteceu ali com essa região. Ela ficou uma região com tantos minerais, com tanto sal, que não produz nem o mar, nem a região, por causa dessa quantidade excessiva de minerais e de sal. E aqui diz que quando as águas vierem do templo, elas vão sarar essa terra. E aí vai haver plantas, vai haver árvores, vai haver frutos e vai haver muitos peixes dentro do Mar Morto, ou seja, vai haver abundância. Deus vai sarar essa terra. O próximo subtópico, ele fala sobre o Mar Morto. Então, essas águas sendo levadas, elas vão sarar as águas do Mar Morto. O Mar Morto, ele também é conhecido como Mar de Sal ou Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mar de Arabá. E ele está localizado numa depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. E como esse lago, essa região não possui escoamento natural para onde as águas irem, porque como é muito baixo, né, a profundidade, é uma depressão, as águas elas são eliminadas por meio da evaporação. Então essas águas elas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, porque elas contêm mais de 30% de sais minerais. Normalmente, a média de sais minerais no oceano é de 3%. E quem já foi à praia, quem já foi ao mar, sabe que a água do mar ela é salgada e só tem 3% em média de sais minerais, enquanto que o Mar Morto tem 30%. Imagina como é essa água. E apesar de ser uma água salgada, é uma fonte de riquezas minerais. E aí o outro tópico fala sobre a vida no Mar Morto. Por causa dessa quantidade de sal, hoje não existe vida no Mar Morto, mas a chegada dessas águas vivificadoras do templo vai reviver o Mar Morto. E o resultado é uma grande multiplicidade de peixes, como existe no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande, e isso faz lembrar da criação no princípio, que Deus criou os peixes, né? E colocou eles no mar. E é isso que vai acontecer ali no Mar Morto, né? Essa água vai trazer vida, vai trazer peixes ali para o Mar Morto. E aí fala sobre os pescadores em En-Gedi até em Eglaim, lançaram as suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. E En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi acampou quando foi perseguido por Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 29 e capítulo 24, versículo 1. E em Eglaim é uma localidade desconhecida, que hoje a gente não sabe onde fica, mas há quem diga, quem afirme que fica na outra margem do mar, que faz sentido, que vai de uma margem até a outra, e que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte e sul e não sentido leste e oeste.
O próximo subitem fala assim: sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Então, na própria visão de Ezequiel, ele diz que a água vem, ela vai restaurar o mar morto, vai haver peixe, vai haver vida, tanto na região em volta também, quanto no próprio mar. Mas na profecia fala que vai ficar charcos e lamaceiros. Lá no versículo 11 ele fala: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não serão sarados, serão deixados para o sal. E aí tem teorias que dizem que esses charcos e lamaceiros, que diz que serão deixados com sal, eles vão ficar para que no período do milênio eles vão ser importantes para a economia por causa da abundância de riquezas, né, a quantidade de minerais, e até mesmo também por causa do sal, né, que vai ser utilizado como tempero e também como sal para os sacrifícios, que nós vimos na lição passada, que no templo, na visão que Ezequiel teve do templo, fala a respeito de sacrifícios. Só que também não existe nenhuma unanimidade com relação à utilidade ou o motivo de ter ficado esses charcos lamaceiros com sal, desses locais não terem sido restaurados, né? Não continuarem com essa quantidade excessiva de sal. Amém? Então são apenas especulações, teorias, não é nada certo. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então a gente tem três rios importantes que a gente percebe aqui. Tem o rio de Ezequiel, que vai sarar a terra. Tem o rio que vai fluir do trono de Deus, na visão de João, no mundo vindouro, quando tiver novos céus e nova terra. Só que no Éden também tinha um rio. Então nós temos o primeiro rio, que é o do Éden, e nós temos o último rio, que é o de Deus no mundo vindouro. E esse de Ezequiel, ele está no meio desses dois rios. E tem uma função, tem um objetivo do Senhor estar falando disso, né? E nós precisamos entender que essas águas, elas representam o poder de Deus. Tanto no mundo vindouro, quanto aqui na visão de Ezequiel. E da mesma maneira que essas águas da visão de Ezequiel, elas curaram aquela terra, os vales, curou o mar morto, trouxe vida, o Espírito Santo de Deus, que também é representado pela água, ele pode nos curar e trazer vida para as nossas vidas. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.